Olá pessoal, hoje iremos falar sobre gráficos de uma função, página 61, ainda do capítulo 3, tá? Sobre funções. Esse material também está no livro de vocês, onde aqui nós temos destacado um gráfico, tá? Diz assim, observe o gráfico abaixo. Nesse gráfico nós temos essa parte aqui, que é chamada de título. Nós temos duas variáveis, duas grandezas. No caso aqui eu tenho os anos aqui embaixo. Aqui eu tenho bilhões de reais. No eixo horizontal eu tenho os anos. No eixo vertical eu tenho bilhões de reais. E o gráfico fala da evolução de arrecadação da Receita Federal em bilhões de reais corrigido pelo IPCA. Analisando esse gráfico, a gente pode concluir algumas coisas. Observe o gráfico, podemos concluir que, primeiro ponto, a arrecadação cresceu de setembro de 2003 a janeiro de 2014, vírgula. Então, setembro de 2003, 13, tá aqui, ó, a janeiro de 2014. Só cresceu o gráfico, observe, só sobe. Então, a arrecadação só cresceu. Por exemplo, aqui, ó, em setembro, a arrecadação foi maior do que 80 bilhões aqui, ó, pode observar. Em outubro, foi 100 bilhões. Tem que olhar sempre para o eixo, né, o ano, o mês, assim faz ligação com o valor lá no eixo vertical. Novembro, cerca de 120 milhões, abaixo, 120 bilhões. Em dezembro, 120 bilhões. Em janeiro, passou de 120, tá? Então, aí, de fato, só cresceu nesse período de setembro de 2013 a janeiro de 2014. Outro fato, e de maio, aliás, de fevereiro a abril de 2014. Fevereiro aqui, ó. Fevereiro a abril, de fato, também cresceu. E de maio a junho de 2014. Esse outro ponto. Esse outro intervalo que também está crescendo. O gráfico está crescente. Agora, o outro ponto. O outro ponto fala assim, comparando a arrecadação de outubro de 2013 com a de junho de 2014, houve uma queda de cerca de 9 bilhões de reais. Olha só, outubro de 2013, 100 milhões. Ah, 100 milhões. E junho de 2014, cerca de 91 milhões. Ou seja, a diferença de 100 para 91 é exatamente por volta de 9 milhões. Então, mais uma informação que pode ser extraída a partir desse gráfico. Nesse outro gráfico, fala do focos de incêndio no período 2010 a 2014. Pois bem, aí nós temos nesse gráfico o número de incêndios aqui, no eixo vertical, e no eixo horizontal, nós temos região norte do Brasil, região norte e o Brasil. Região norte em azul, Brasil em laranja. E temos os anos aqui desses focos. Aí esse gráfico, entre outras informações, indica que, primeiro ponto, o número de focos de incêndio no Brasil e na região norte foi o maior em 2010, com cerca de 250 mil e 90 mil, respectivamente. No Brasil, 250 mil aqui em 2010, e a região norte por cerca de 90 mil. Ou seja, de fato, foi onde o gráfico do Brasil foi maior, da região norte também. E o outro ponto diz assim, ó, 2013 foi o ano em que o número de focos de incêndio na região norte mais se aproximou, 2013 aqui, ó, mais se aproximou do número dos ocorridos em todo o Brasil. Neste ano, a participação da região norte foi cerca de 41% do total. Ou seja, aqui, ó, nós temos aqui a região norte abaixo de 50 mil, ou seja, vamos estar, sei lá, 48 mil focos. 48 mil, se você pegar. E aqui, o Brasil, acima de 100 mil, 120 mil, vamos aproximar aqui.
120. Ou seja, né, se você pegar 48 mil, que seria do região norte, e pegar os 120 mil, que seria do Brasil, fizer essa divisão aqui, você vai encontrar algo parecido com 0,4. Né, que a gente está arredondando, então, de fato, ó, 41%. Isso aqui é a mesma coisa que 40%. Então, bem próximo do que ele, como ele fala que é cerca de, não é exato. Então, de fato, isso aconteceu. Mas se aproximou e a Amazônia contribuiu por volta de 41%. Amazônia, região norte. Agora a gente vai falar do plano cartesiano. Vocês já devem ter estudado isso no ensino fundamental. A gente vai ver de novo aqui. Olha só. O que é um plano cartesiano, pessoal? O plano cartesiano é o plano determinado pelos sistemas de eixos ortogonais. X, eixo das abscissas, tá? X, eixo das abscissas, e Y, eixo das ordenadas, que o divide em 4 regiões chamadas de quadrantes, que a gente vai saber quais são esses quadrantes. Um ponto P representado no plano cartesiano, tem uma referência horizontal X, uma referência vertical Y, as quais juntas definem o par ordenado. Então, par ordenado é o X, entre parênteses, né, X e Y, separado por vírgula. Isso é chamado de par ordenado, utilizado para a gente representar um ponto que nem aqui, ó, nesse gráfico aqui. Nós temos um ponto P representado pelas coordenadas, aqui é a orientação dele, pelo X e pelo Y. Tá? Então, o X é bem aqui e o Y bem aqui. A junção disso aqui vai nos dar o ponto P. Ok? Então, basicamente é isso. Dizemos que X e Y são coordenadas do ponto P. X e Y. Observe o plano cartesiano abaixo. A gente vai estudar os quadrantes agora. Olha só o que a gente tem aqui. Pessoal, nós temos o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Horizontal X e vertical Y. Se cruzando ortogonalmente. O que é ortogonal, pessoal? Formando 90 graus entre duas retas que formam 90 graus entre si. Ângulos de 90, né? Então, o primeiro quadrante é essa região aqui, ó. Essa região aqui, tá? Então, toda essa regiãozinha que eu estou riscando, entre o eixo X e o eixo Y, é o chamado primeiro quadrante. Deixa eu... Pronto, essa região aqui seria o primeiro quadrante, toda essa regiãozinha aqui, todos os pontos marcados nessa região. Lembrando que retas são infinitas, tá? Aqui é só um esboço. Primeiro quadrante já foi. Segundo quadrante, essa região aqui, ó. Terceiro quadrante, esta região aqui. E o quarto quadrante essa região vem aqui. Aqui é o quarto quadrante, essa parte de azul. Então, temos todos os quadrantes aí. Deixa eu apagar aqui, pronto. Acho que alguns já estudaram isso, tá? Mas isso aí, basicamente é isso, os quadrantes. Vamos nos aprofundar no próximo slide. Ó, observações. Note que cada coordenado corresponde a um único ponto no plano cartesiano. Tá? Por exemplo aqui, se você pegar o ponto A, esse ponto A aqui, ele apresenta um único ponto no plano cartesiano. Ele é exatamente, vamos verificar quem seria esse ponto. Ele tem X e um Y, tá? Todo ponto ele é formado pelo X e pelo Y, isso no plano cartesiano. Quem é o X desse ponto A? Você vai olhar para o eixo X, ó. Aqui. Olhando aqui para o ponto A, para o X do A, é exatamente 1. Olhando para o Y do A, exatamente o 3. Então, 1 e 3
são as coordenadas do, olha só, 1 do x, 3 do y. Isso forma a coordenada do ponto A aqui, ó. Ok? Então, cada ponto é único. A cada ponto do plano cartesiano corresponde um único par ordenado. Pronto, isso aqui já foi, né? Não, cada par ordenado corresponde a um único ponto do plano cartesiano. A cada ponto do plano cartesiano corresponde um único par ordenado. É o contrário, né? No caso, tenho cada par ordenado corresponde a um único ponto. Então, se eu tenho 1 e 3, isso vai corresponder ao ponto A. Se eu tenho um ponto A, isso vai corresponder a um único ponto. Que é o único ponto que corresponde ao ponto A? Exatamente 1 e 3. Todo ponto P, X, Y do primeiro quadrante, ele vai ter esse ponto do primeiro quadrante aqui, ó. O primeiro quadrante é essa região. Que aqui ele vai ter de especial, pessoal. O x aqui vai ser sempre maior ou igual a zero. Começando aqui do zero. O zero aqui, ó. Esse ponto aqui é o 0, 0, que é a origem. Então, o x do primeiro quadrante é maior ou igual a zero. Ou seja, vai incluir o zero e todos os números maiores do que zero. Então, nesse sentido que eu risquei. Já o y também vai ser maior ou igual a zero. Tá? Ou seja, incluindo o zero e todos os números maiores do que zero. Nesse sentido que eu risquei. Esse é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, no segundo quadrante a gente vai ter todo ponto do segundo quadrante tem x menor ou igual a zero. Por que x menor? Segundo quadrante é essa região. Se você observar aqui, você vinha caminhando nesse sentido da seta que eu risquei agora, você está caminhando no sentido negativo, sempre se distanciando do zero, ou seja, todos os números menores ou igual a zero é o x. Isso faz parte do quadrante. E, né, tem que ser o par ordenado. E y maior ou igual a zero, que o y é para cá, ó. Então, os números que estão nessa região aqui, eles vão ter x menor ou igual a zero e y maior ou igual a zero. No primeiro, x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Vamos para o terceiro. Terceiro quadrante, o x, terceiro quadrante é essa região aqui. O x é nesse sentido. Se tiver um ponto bem aqui, ó. Eu vou marcar um x e um y aqui, né? Ó, desse jeito. Então, o x vai ser negativo. Então, todos os valores menores ou igual a zero. E o y também, ó, nesse sentido. O y nesse sentido aqui também são todos negativos. Então, o y menor ou igual a zero. Então, tanto o x como o y são menores ou igual a zero. Isso no terceiro quadrante. No quarto, o que a gente pode observar no quarto? No quarto é essa região, aqui embaixo. O x, ó, sentido positivo. X maior ou igual a zero. Agora o y no sentido negativo. Se eu tenho um ponto bem aqui, eu vou ter o x positivo e o y negativo. Então, no quarto quadrante, você tem x maior ou igual a zero e y menor ou igual a zero. Vamos aqui finalizar nossa aula. Vamos ter alguns exemplos aqui para a gente marcar um ponto no plano cartesiano. Por exemplo, se eu pedisse a vocês para marcar o ponto A, 2 e 3, como é que você iria marcar? Ponto 2 e 3. Ó, 2 do x, 3 do y, tá? Então, como seria? Ó, onde é que está o 2 do x? Bem aqui. Aí você vai atrás do 3, do y. Então, aí você vai seguindo verticalmente até encontrar o alinhamento do 3, que é bem aqui. Pronto. No encontro dessas linhas, vertical e horizontal, você marca o ponto A. Então, o ponto A seria exatamente aqui. Vou pegar um outro ponto. Pegar um ponto B.
menos 1 e menos 2, por exemplo. Ó, menos 1 do x, menos 2 do y. Então, você vai lá. Onde é que está o menos 1 do x? Está aqui. Onde é que está o menos 2 do y? Está aqui. Então, é só você fazer, fazer as ligaçõezinhas para ir até o encontro deles e marcar o encontro. Então, bem aqui é o ponto menos 1 e menos 2. Vou marcar mais um ponto. Ponto C. Menos 4 e 4. Menos 4 do x, 4 do y. Então, menos 4 do x tá aqui, ó. E 4 do y lá em cima. Então, vamos lá, fazendo tracejado até o encontro deles dois. Deixa eu tentar aqui, né? Pronto. Encontramos, ó, bem aqui. Então, aqui você marca o ponto. Esse aqui seria o ponto C. Aqui é o ponto B. Ponto B. Ponto B vem aqui, né? Vamos para um ponto D. Vou pegar um ponto aqui, sei lá, 3 e menos 2. 3 menos 2. 3 do x e menos 2 do y. Vamos lá, 3 do x está aqui, menos 2 do y está bem aqui. Então, 3 e menos 2. Então, esse aqui seria o ponto D. Bem nesse... Então, aqui é o ponto D, bem nesse cruzamento dos dois, das coordenadas. Então, basicamente é isso, galera.